Olá, seja bem-vindo à FBS Comunicação. Nesta aula estudaremos os porquês grafados de 4 maneiras, tá? Videoaula preparada para os alunos do Ensino Fundamental 2 e para os amantes desta tão complexa e amada língua portuguesa. Vamos que vamos! É importante que saibamos que estamos na parte da gramática que estuda os sons de uma língua, denominados fonemas, tá? Temos aí o prefixo fono e fonê. Fono de fonologia, fonê de fonética. São prefixos gregos que querem dizer som, tom, ok? Também é importante sabermos o que significa ortografia, porque aí o restante da aula fica mais fácil, né? Ortografia é a parte da gramática que ensina a escrita correta dos vocábulos. E olha que interessante, orto significa certo, direito, reto, correto. É radical de origem grega, tá? Grafo, a outra partezinha da palavra, quer dizer escrita, descrição. E temos aí no final o sufixo formador de substantivo, ia, ortografia, então quer dizer escrita correta, ok? Professor, antes de mais nada, o que significa palavras homônimas? São aquelas que possuem o mesmo som ou a mesma grafia entre vocábulos de significação diferente, tá? As palavras homônimas são classificadas de 3 maneiras, tá? Nós temos as homógrafas, as homófonas e, por fim, as homógrafas e homófonas simultaneamente. E agora vamos conhecer o significado de cada uma delas, tá? Começando aqui pelas homógrafas, que são palavras iguais na escrita e diferentes na pronúncia e no significado. Vejamos nos exemplos, tá? São iguais na escrita, ó. Almoço, almoço, ó, uma diferença na pronúncia, tá? E obviamente no significado, mas são iguais na escrita. Colher, tá? E colher. Perceberam a diferença na pronúncia? Também nas classes gramaticais há uma mudança, obviamente, no seu significado, mas a escrita é igual, tá? No primeiro caso, o almoço está na mesa, pessoal. Nós temos um substantivo, tá? Eu almoço todos os dias em casa, tá? Verbo, nós temos um verbinho aí. A colher está na pia, tá? Substantivo, enquanto colher, do verbo colher, tá? E vamos colher muitas frutas neste verão, por exemplo. Perceberam aí a diferença? Legal. Vou apresentar a vocês agora as palavras homófonas, que são palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita e no seu significado. Vejamos aqui: acender e acender. Olha só, mesma pronúncia, som igual, diferentes na escrita e no seu significado. O primeiro acender que aparece é atear fogo. O segundo acender significa subir, ok? Mais um exemplo? Vejamos aqui: consertar com C e consertar com S. Primeiro consertar, no caso aqui escrito com C, é de harmonizar. Vamos a um concerto musical, né? Ver lá a harmonia entre os instrumentos, né? Regido lá por um maestro, enfim. Consertar com S quer dizer reparar. Vou consertar a minha bicicleta, vou reparar a minha bicicleta. Mais um exemplo, olha o que vem aqui. Olha só, sessão, sessão, sessão. Palavras iguais na pronúncia, diferentes na escrita e no seu significado. A partir do próximo slide, então, vocês conhecerão os significados das palavras sessão, sessão e sessão. Simples assim, certo? E vamos para a última classificação das palavras homônimas.
tá? Nós temos as homógrafas e homófonas simultaneamente. Como é que acontece isso, professor? São palavras iguais na escrita e na pronúncia e diferentes no seu significado, tá? Vejamos aqui o primeiro parzinho aqui como exemplo. Caminho e caminho. Nós temos caminho substantivo, caminho verbo, duas classes pertencem a duas classes gramaticais diferentes, mas ó, percebam que tem o mesmo som, tá? São homógrafas, ou seja, tem a mesma grafia, grafia igual, escrita igual, e homófonas, o mesmo som, tá? Só que significados diferentes e pertencem a classes gramaticais diferentes. Olha aqui, o caminho está aberto, o caminho é fácil, tá? Então nós temos substantivo. Eu caminho todos os dias à beira-mar. Olha, perceberam aí contextos diferentes, classificações diferentes, mas o mesmo som e a mesma escrita. Mais um exemplo, professor. Então, aí está. Cedo e cedo. Ó, mesmo som, mesma grafia, classes gramaticais diferentes e, obviamente, significados diferentes também. O primeiro cedo, verbo, eu cedo meu lugar àquela senhora todas as vezes que estou no banco. Cedo, advérbio de modo. Advérbio de modo não, falha nossa de hoje aí. Cedo, advérbio de tempo. Eu acordo cedo para ir trabalhar, tá? Ficou fácil? Simples assim? E agora vamos começar a falar sobre o emprego dos porquês. Neste caso, vamos começar pelo porquê separado e sem acento. Porquê? Preposição por, seguido de pronome interrogativo que, quando equivale a por qual razão, por qual motivo, geralmente é usado em início de frase interrogativa, tá? Então, sempre vou usar o porquê separado e sem acento quando equivale, estiver equivalendo a por qual razão, por qual motivo. E não se esqueça, geralmente é usado em início de frase interrogativa, ok? E agora vamos para os exemplos de porquê separado e sem acento. Por que você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Segundo exemplo, não sei por que ele não acredita. Vejamos aqui, eu posso fazer a troca. Não sei por qual motivo ele não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ok? Ficou fácil de entender? Então, vou usar o porquê separado, sem acento, início de frase, tá? Frase interrogativa, ou no meio dela, quando estiver na acepção aí de por qual motivo, fazendo a troca, não sei por que ele não acredita, não sei por qual motivo ele não acredita, ok? E há um outro contexto em que poderemos usar o porquê separado e sem acento, quando esse termo equivale a pelo qual e suas variações. Aí nós teremos preposição por, mais pronome relativo que. Aparece no meio de frase. Vejamos aqui alguns exemplos do emprego da expressão do termo porquê separado e sem acento, tá? Vejamos o primeiro exemplo. Este é o ideal porque luto, fazendo a substituição. Este é o ideal pelo qual luto. Segundo exemplo. Esse é o Opa, nosso primeiro falha nossa aqui de hoje, hein? Essa é a profissão porque sempre ansiei. Fazendo a troca, essa é a profissão pela qual sempre ansiei, ok? E agora nós vamos estudar a expressão porque, ainda separado, só que agora com acento, tá? A expressão porque, separado e com acento. Será acentuado com um acento circunflexo, tá? Não vai ser com acento agudo, tampouco com acento grave. Será acentuado com acento circunflexo sempre que estiver em final de frase ou quando aparecer seguido de pausa forte. Que pausa forte é essa? Seguido de uma pontuação, certo? E aí nós teremos preposição por mais pronome interrogativo que, ok?
E agora vamos partir para os exemplos do termo porquê separado e com acento. Vejamos o primeiro exemplo. Max não veio por quê? Aí, ó, grande Max, amigão de longas datas. Max não veio por quê? Aquele abraço, Max. Segundo exemplo, a senhora reclama de tudo. Por quê, minha sogra? Aí, ó, homenagem à minha sogra, ó. E vamos que vamos. Terceiro exemplo. Pedro não veio, não sei por quê, ó. Outro grande amigo de longas datas. Aquele abraço, Pedrão. Perceberam aí? Todos os termos, ora precedido de pontuação ou entre elas, tá? Repetindo. Vindo antes de pontuação, o que se torna tônico recebe acento circunflexo. Depois de uma grande pausa, a senhora reclama de tudo, vírgula. Por quê? Vírgula, minha sogra, tá? Então, ó, sogrinha fazendo parte da aula aqui, ó. Pedro não veio, não sei por quê. Antes de pontuação, o que se torna tônico? Por se tornar tônico, nós temos uma monossílaba tônica terminada em E, tá? Prestar atenção aí na regrinha, facinho, facinho, né? Como dizem os mineirinhos. E pois bem, agora vamos estudar o porquê junto e sem acento. Ver em qual contexto eu empregarei esse termo desta forma aí, tá? Porquê junto e sem acento é conjunção e equivale a visto que, uma vez que, para que, pois, usado em respostas, também usado em explicações, tá? Esses são os contextos em que empregaremos a expressão porquê junto e sem acento. E vejam que exemplo lindo de porquê junto e sem acento, tá? Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Esse texto está lá na Bíblia, em um dos livros da Bíblia, no Novo Testamento, Romanos 11, 29. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Vou compartilhar com vocês aqui mais um exemplo do porquê junto e sem acento, um texto lindo, vale a pena lê-lo, vale a pena ouvi-lo, tá? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Está lá em João, mais um livro da Bíblia, dos 66 livros, né? Está no Novo Testamento. Temos aí o termo porquê. Sabemos que Deus é amor e a maior prova de amor dele foi ele ter entregado o filho dele, né? Para a remissão dos nossos pecados, para que nós vivamos, né, eternamente ao seu lado, para aqueles que entendem assim, aqueles que creem, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que entregou a sua vida para nos salvar. Então, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Porque junto e sem acento. E chegamos na expressão, no termo porque junto e com acento. É substantivo e sempre estará precedido de um determinante. E que determinantes são esses? Artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Vamos ver nos exemplos que seguem. E agora veremos dois exemplos do emprego do termo porquê junto e com acento. Primeiro exemplo. Desconheço o porquê de tantas mentiras. Percebemos aqui que antes da expressão porquê junto e com acento, acento circunflexo, apareceu aí o artigo definido o, ele veio antecedido, a expressão, o termo veio antecedido do artigo definido o, que é o determinante do substantivo. Esse termo é um termo substantivado. Segundo exemplo, os seus porquês não me dizem nada. Percebemos de novo aqui, né, que antes da expressão porquês vieram aí dois antecedentes. Quais são eles? O artigo os, plural aí, e o pronome possessivo seus, os porquês, seus porquês. Temos de novo aqui um termo substantivado, porquês, palavra substantivada, certo?
Nosso momento recapitulando com as lousas. Não podia ficar sem, né? Uso dos porquês, então, porque junto e com acento. Vem antecedido sempre por um artigo, é um termo substantivado, pode ser substituído por motivo, razão, causa. Não entendemos o porquê de sua falta. Ó, foi antecedido pelo artigo o, palavra substantivada porque, podemos fazer a substituição. Não entendemos a razão de sua falta, não entendemos o motivo de sua falta. E vamos lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque, junto e sem acento, é empregado em respostas e em explicações. Pode ser enrolei aqui. Pode ser substituído por pois, visto que, uma vez que, dado que. Vejamos nos exemplos. Alegro-me porque tirei boa nota na prova. Alegro-me, pois tirei boa nota na prova, e que assim seja sempre com você. Outro exemplo. Guilherme não veio ao colégio porque estava doente ou porque estava chovendo. Guilherme não veio ao colégio pois estava chovendo, pois estava doente. E vamos que vamos, a repetição é didática para o aprendizado. Por quê? Agora separado e com acento, acento circunflexo, é empregado em final de frase interrogativa direta ou interrogativa indireta. Vejamos nos exemplos. Samuel não veio à festa por quê? Olha aí, filhão, seu nome aí, ó. Samuel não veio à festa por quê? Olha agora, um exemplo com o nome da minha princesa. Ana Luísa não veio à festa. Não sei por quê. Nós temos uma frase aqui interrogativa indireta. Ana Luísa não veio à festa. Não sei por quê. Antes de pontuação, ele passa a ser tônico, por isso que recebe o acento circunflexo, tá? Então, a expressão porque, antes de pontuação, receberá sempre a acentuação. Por que tantos porquês na nossa língua portuguesa, né? E vamos dar a última martelada no nosso momento recapitulando. Quero que fique bem fixo aí no cérebro de vocês e que vocês não tenham mais dificuldade de usar, de empregar as expressões porquê, porquê, porquê e porquê. Então vamos lá, para mais uma lousa. Por que você não foi surfar? Nós temos o porquê aí separado e sem acento. Pergunta, tá? Pergunta aí direta. Não foi surfar? Por quê? Percebemos, ó, invertemos aí o porquê que era no início de frase, sem acento e separado. Agora ele vai lá para o final. E por vir antecedido, e por ele vir, né, por ele estar antes de uma pontuação, esse porquê recebe o acento circunflexo no e, separado com acento, acento circunflexo. Não foi surfar? Por quê? E aí alguém responde, porque eu estava gripado. Esse porquê, resposta, é junto e sem acento, ok? E aqui é só um lembrete para que você não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição desta videoaula. E o que vocês encontrarão lá? De vez em quando encontrarão desafios, links de mais vídeos relacionados a esta aula, leituras complementares, fontes para pesquisas, tá? Ali vocês terão de livros, dicionários e sites. Conhecerão também um pouco sobre os parceiros que apoiam este projeto. E não se esqueçam, tem recadinho também especial para você. E outras informações que irão gostar bastante. Como eu costumo dizer, aqui no meu canal não há filmes da Marvel, mas vale a pena ficar até o final.
Música